Maranata, meus irmãos, tudo bem? Fala aí comigo. Vamos meditar sobre o reino de Deus? Vamos lá. Antes, duas coisas. Primeiro, eu vou fazer indicação de um livro que, se você tem dificuldade com o livro de Apocalipse, é uma ótima para você começar. O livro Páscoa, a chave para abrir o livro de Apocalipse, do Dan Duster. Se você tem dificuldade, você não está familiarizado com o livro de Apocalipse, ou lê, não consegue compreender muita coisa, pode ir nesse livro que ele é muito bom. Ele não é muito grande e a teologia não é pesado não, irmãos. Ele é simples de entender. A proposta do livro é você compreender o paralelo e a semelhança que há entre o livro de Êxodo e o livro de Apocalipse. E você conseguir compreender a partir daquilo que você vai conseguir perceber do livro de Êxodo. É muito bom, irmãos. Pode ir numa boa. Segunda coisa, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia, ler o capítulo 12 inteiro de Apocalipse, depois você volta para o vídeo. Então, vai lá no capítulo 12, lê ele todo, depois você volta para cá. Beleza? E aí, leu tudo? Vamos lá. O livro de Apocalipse, eu fiz até uma enquete no Instagram, e as pessoas falaram sobre a dificuldade que elas têm de entender, de caminhar por ali, por aquela revelação que o Espírito Santo deu para João. Muito dessa dificuldade aparece por conta da falta de familiaridade com o gênero literário. O livro de Apocalipse aí tem umas peculiaridades em relação a outros livros, tudo bem? Bom, o capítulo 12, que é o que a gente vai meditar aqui hoje, ele é como se fosse uma visão geral da batalha espiritual, desde o seu início. Então, se a gente compreender o capítulo 12 bem, a gente vai conseguir caminhar melhor pelos textos escatológicos da Bíblia inteira e também pelo livro de Apocalipse especificamente. Então ele é bom ponto de partida no que diz respeito à visão geral da batalha espiritual, desse contexto escatológico da batalha espiritual. Bem? Bom, vamos lá. O capítulo 12 aparece alguns elementos, algumas figuras que são importantes a gente entender, né? Quem é a mulher, né? Que aparece logo no versículo 1. Bem, a mulher, ela é o povo de Israel. Você vai perceber que essa linguagem aparece em Isaías 66 também. Essas 12 estrelas, né, que aparecem, elas são as 12 tribos de Israel. Quem é o dragão? O dragão é Satanás, é o diabo, é o acusador. Essa linguagem, dragão, serpente, ela é tomada de Isaías 27, que fala sobre o dragão que o Senhor Deus irá punir, que irá condenar no fim. Né? Quem é o bebê que a mulher deu à luz? Bom, esse bebê é Jesus, é Yeshua. Esse bebê, esse menino que nasceu, aparece também em Isaías, né? E esse governo que ele lá estabelecer com vara de ferro também aparece em Apocalipse 19. Essa questão dele ser arrebatado, né, que João apresenta ali, está falando da morte, ressurreição e ascensão de Cristo aos céus para assentar à destra de Deus. Bem? Entendendo isso, vamos caminhar um pouquinho mais. Bom, o diabo foi expulso das regiões celestiais, como aparece nos versículos 7 e 9. Ele tentou contra o bebê, contra Cristo. Não funcionou. Tanto é que ele assenta à destra de Deus em governo e em majestade. Então, não funcionou. Cristo foi vitorioso sobre as artimanhas do diabo. Parou por aí? Não. Ele tentou contra a mulher. Você vê que ao longo dos séculos houve tentativas de exterminar o povo de Israel da face da terra. Você vê, por exemplo, a Inquisição, teve isso, o nazismo teve isso. Isso, ao longo do tempo, a gente vê governos que estavam a serviço do anticristo, do espírito do anticristo, para tentar eliminar o povo de Israel. Até porque as promessas de Deus em relação à volta de Cristo, elas estão atreladas ao povo
Deus estabeleceu que o povo tem participação nisso, então o povo judeu tem sua participação nesse plano escatológico e a terra de Israel, né? Bom, não deu certo. Deus estabeleceu ao longo dos séculos seus livramentos em relação ao povo de Israel, tanto que eles estão até hoje, né? Parou por aí? Não. O diabo vai tentar contra o restante da sua descendência, da descendência da mulher. Quem é o restante da descendência da mulher? É a igreja, são os gentios que se converteram a Deus. Se você quer entender um pouquinho melhor isso, tem um vídeo no canal que vai aparecer no card aqui em algum lugar, Vocação sem Arrependimento. A gente trata um pouquinho melhor dessa questão do enxerto. Como em Cristo, Deus pegou povos que estavam fora da promessa e enxertou no povo da promessa, no seu povo, fazendo de vários povos um povo só. Você vai ver isso em Romanos 11 e Efésios 2, bem? O fato é, o povo de Deus, ele será vitorioso. A vitória já está estabelecida por Deus. A gente vê isso nos versículos 10 e 11 do capítulo 12, que diz assim: Então ouvi uma forte voz do céu que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Como eles vão ser vitoriosos sobre as trevas? Aqui fala do poder do sangue do Cordeiro e o testemunho que deram a respeito de Cristo. E mesmo diante da sua morte, preferiram Cristo à sua própria vida. Se quer entender um pouquinho melhor sobre essa vitória, vai aparecer aqui no card, em algum lugar, um vídeo que a gente falou sobre isso, sobre sermos vitoriosos sobre as trevas, né? Bom, a vitória já está estabelecida, o povo de Deus, a igreja de Israel, serão vitoriosos sobre as trevas. Isso já está estabelecido. Mas é o que eu quero levar você comigo nessa meditação, a gente percebeu uma coisa muito interessante a respeito dessa vitória em Cristo, que está estabelecida em Cristo. Vamos ler Apocalipse 13, dos versículos 4 ao 8. Bem? Diz assim: E adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? À besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam no céu. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. A vitória já foi estabelecida. Quando essa vitória foi estabelecida? Ela foi estabelecida na criação do mundo. O acusador, ele nos acusa por conta dos nossos delitos e pecados, por conta da nossa quebra da lei de Deus. Mas ele é calado. Há um poder que cala o acusador. Que poder é esse? É o poder da vitória que existe no sangue de Cristo. O que cala o acusador? A justiça de Deus estabelecida em Cristo. Essa é a mensagem do Espírito Santo. O acusador é calado pela justiça de Deus estabelecida em Cristo. E isso foi desde a fundação do mundo. Agora perceba, antes que houvesse uma acusação por causa dos nossos delitos, Deus já tinha estabelecido a salvação em Cristo. Antes que houvesse um acusador, já existia um Salvador. Antes que houvesse uma condenação, já havia sido estabelecido um restaurador de todas as coisas. Jesus, Yeshua. Veja a graça de Deus sendo estabelecida. Antes que houvesse queda, Deus já tinha estabelecido o plano para nos restaurar e para nos conduzir de volta a Ele. Olha que coisa maravilhosa, a graça de Deus é sensacional. Agora vou apontar 3 coisas para você meditar comigo, tudo bem?
A gente precisa parar de agir, irmãos, como se o poder da condenação fosse maior que o poder da salvação. Não é. Tanto é que o acusador é calado pelo poder da salvação que há em Cristo Jesus, que há em Yeshua. O poder da salvação é muito maior que o poder da condenação. A gente precisa parar de agir como se os nossos pecados fossem maior do que o poder da graça de Deus para nos perdoar, nos purificar, nos santificar e nos levar de volta para Ele. Isso não faz sentido. Segunda coisa, a gente precisa parar de agir como se nós pudéssemos fazer qualquer coisa, seja boa ou seja ruim, que possa surpreender a Deus. Irmãos, a salvação, ela foi estabelecida em Cristo desde a criação do mundo. Você acha sinceramente que alguma coisa que a gente faça vai surpreender Deus? Antes que houvesse pecado, já havia estabelecido a salvação. Antes que houvesse acusador, ele já tinha estabelecido o poder da justificação em Cristo para calar o acusador. A gente pode surpreender Deus em quê? Se a gente fizer algo de bom, não vamos surpreender a Deus por causa disso. E se a gente fizer algo ruim, se a gente pecar, se a gente falhar no percurso do caminho, isso também não vai surpreendê-lo. Deus já estabelece todas as coisas antes que elas aconteçam. Deus é onisciente, irmãos. Ele não está dentro do tempo, ele é Senhor do tempo. Uma terceira coisa que a gente precisa observar é que o que cala o dragão, que faz silenciar a acusação dele, é a justiça em Cristo e não a nossa justiça própria. A gente pode, de alguma forma, tentar caminhar em santidade, tentar caminhar como justo diante de Deus. E nós devemos fazer isso. Mas isso é por causa da obra da graça em Cristo. E não é porque a gente mereça ou porque a gente tenha condições de fazer isso. O que cala o acusador é a justiça em Cristo, não a nossa. É o sangue do Cordeiro e o testemunho de Cristo que vão calar o acusador e que vão nos fazer ser vitoriosos. E não a nossa justiça. Irmãos, não há justiça própria. Não existe isso. Toda a nossa justiça própria, ela é lixo diante de Deus. A única justiça que é válida diante de Deus, e é por causa disso que o acusador é calado, a justiça em Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, a tua graça é sem igual. A gente precisa olhar para isso com todo o amor possível, com fogo de paixão no nosso interior. Porque a tua graça ela foi estabelecida desde a criação do mundo. Sim, nós pecamos, nós falhamos diante do Senhor e precisamos ser salvos, mas a sua salvação em Cristo já foi estabelecida desde a criação do mundo. Antes que houvesse a condenação, a salvação já estava estabelecida. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Senhor, o poder da tua salvação é muito maior que a condenação. Nos faça olhar para a tua graça. Nos faça perceber que a tua graça é muito maior do que qualquer pecado que a gente possa ter cometido. Que nos sujeitando à tua graça, nos sujeitando a Cristo, podemos ser transformados e salvos para a glória do teu nome, Senhor. O Senhor nos faça perceber que não podemos surpreender você em nada. Se pecamos ou se falhamos, se acertamos ou se andamos dentro daquilo que você estabeleceu, você já sabia disso. E se andamos em justiça, é por tua graça. E se nós falhamos, precisamos do agir da tua graça. A única justiça diante de você é a justiça de Cristo. A única justiça diante do Senhor do mundo é a justiça do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É por meio deste sangue, por meio dessa justiça, é que o acusador é calado. E nós somos agraciados para sermos adotados, sermos feitos filhos teus e sermos participantes deste reino. Nada é maior que a tua graça. Nenhuma acusação, nenhum pecado, nada é maior que a tua graça. E que a tua graça nos conduza a andar dentro dessa justiça.
que a tua graça nos conduza a andar manifestando essa justiça, esse poder dessa salvação ao mundo, para que outros vejam, percebam o quanto são carentes da graça e entrem nela junto conosco. É o que nós te pedimos, em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Amém.